Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Esté Paixão, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos ao canal Linhas da Paixão. O vídeo de hoje é demonstração de molde com uma ideia de vela no tema da Cinderela, tá bom? O vídeo tem muita dica manual, mesmo eu usando aqui o molde da minha coleção. Esse molde foi lançado há um tempinho atrás e eu tinha que trazer demonstração, assim como vou trazer demonstração de outros também. Porém, se você é iniciante e está chegando aqui no canal pela primeira vez, começa pelo início. Assiste a playlist de iniciantes, tem passo a passos totalmente manuais, tem muitas dicas para vocês. Aqui eu vou usar os materiais da Inkway, tá bom? Vou usar aqui a textura do ateliê Fofuras da Rose, vou usar aqui também os cortadores da Blue Star, régua niveladora e o prata camaleão, que é o pozinho da Saramanil. Voltando a falar com iniciantes, vocês têm uma playlist imensa aqui de passo a passo sem molde também, que vocês podem aprender primeiro lá e depois vocês vão conseguir acompanhar todos os outros vídeos aqui do canal, inclusive os de molde. Cada vídeo tem suas dicas em particular, então você assistindo tudo você não sai perdendo. Eu vou usar a régua niveladora de 10 milímetros aqui da Blue Star, só para dar um ajuste na vela, né? Para deixar tudo retinho nessa massa. E depois eu vou passar por cima da textura. Eu já tenho o costume de passar por cima da textura, né, sem ficar torta nem nada. Isso é só um jeitinho que aos poucos vocês vão conseguindo. Mas a Rose, ela tem réguas niveladoras específicas para textura que vocês podem usar e que facilita aí o uso de vocês. Ó, tem que marcar bem e daí eu vou cortar. Só que antes eu já vou passar aqui o pozinho prata camaleão só nos detalhes de cima. Então eu vou passando bem de leve aqui, ó, só para dar um efeito nesse detalhezinho do relevo da textura. Passo, aqui no vídeo talvez vocês não consigam ver, ó, mas na hora que eu deitei aí vocês conseguiram. Pego o cortador da Blue Star, dou uma mexidinha para um lado e para o outro na hora de cortar. Lembrando que a massa que eu uso sempre tá mais firminha, então se ficar alguma rebarba, alguma coisa, depois você pode tirar. Eu gosto de dar essa ajeitadinha aqui na hora que eu tiro, ó, tá vendo? Tiro toda essa rebarba. Ou você pode deixar secar a vela e depois tirar com estilete todo esse excessozinho que fica às vezes aqui na parte de trás, tá bom? Então é só dar uma ajustadinha e deixar a vela secando lá em cima de uma espuma, em cima de um tecidinho, numa superfície plana. Quando eu falo tecidinho, pode ser um tricoline, tá bom? Pode ser um travesseirinho de bebê, enfim. Deixa a velinha secando lá na superfície reta, que é para ela não envergar. Depois de, sei lá, 24 horas você vira a vela, deixa secar do outro lado, enfim. Tá bom? Dá só um ajustezinho aí, deixa tudo retinho e bora para a próxima etapa. O molde, ele tem várias cavidades. Eu vou começar aqui pela parte do lacinho. Eu fiz esse lacinho bem lindinho, gente, para colocar na vela ou no vestidinho, né? Se você quiser fazer o vestidinho da Cinderela. Então, coloca aí a massinha, ó, e já vai sair perfeitinho esse lacinho que dá pra vocês usarem onde quiserem. Ele é bem simples e bem bonito. Eu fiz o rosa bem clarinho, vocês vão entender depois por quê. E aqui eu vou usar o azul, esse aqui é o azul celeste, para a parte do passarinho. O passarinho ele tá de um lado, mas você pode usar ele para fazer dos dois lados desde que você arredonde aí a bordinha dele, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou tirar dois passarinhos, um de um lado, né, e o outro do outro. Vou colocar aqui a massinha amarela pro bico, ó, vou apoiando com o dedo ali, lembrando que o dedo não pode ter unha grande, tá? E aí, a gente vai sovar novamente a massinha azul, sempre sovando, e vamos colocar lá dentro. Colocou? Aqui, a parte de trás, né, que seria reta, se você for colar o passarinho em algum local, pode deixar reto. Se você quiser usar ele para virar ao contrário, das duas formas, né, é só deixar arredondadinho e daí quando você virar, ele vai ficar todo por igual. Vocês vão ver na hora que eu for montando. Então, eu tiro um assim, normal, que ele é nessa posição, e se eu quiser usar ele desse outro lado, eu dou só um ajustezinho, uma arredondada com a ponta dos dedos aqui, ó, nas laterais, tá vendo? Então, você pode fazer isso com qualquer molde, se você tem aí e você quer usar o molde de um lado ou de outro, é só arredondar, gente. Por isso que eu fiz ele nesse formatinho. Aqui eu vou pegar a asa e vou colocar aqui, ó, desse outro lado, tá vendo? Então, vai ficar um desse olhando para ali, para a esquerda, e o outro olhando para a direita. Aqui eu vou colocar uns detalhezinhos para dar um charmezinho maior. E agora eu vou acelerar que eu vou fazer o outro igual.
Então a gente teve um passarinho olhando pro lado e o outro olhando pro outro, porque a gente deu aquela arredondadinha básica, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar os outros detalhes que tem. Eu vou abrir aqui e vou fazer tipo um triângulo para fazer aquele lencinho que tem em cima da cabeça dos passarinhos, tá? Se você assistiu o desenho, você sabe do que eu tô falando. E a gente vai posicionar aqui, ó. E deixar ele meio dando um movimentozinho, né? Coloca aqui desse jeitinho assim, ó. A base de trás ali tá retinha, deixei retinha porque eu vou colar na vela, né? Então não tem necessidade de estar arredondado, mas se eu quisesse, como eu disse pra vocês, dava pra arredondar. Então aqui eu vou pegar, vou tirar todos os outros detalhes do molde e no final que tiver seco, tudinho a gente monta. Lembrando, esse molde é um molde para apliques, então ele é chapadinho mesmo. Essa base do carretel atrás também é retinha, mas tem um botãozinho aqui que a gente pode usar para fazer um carretel em 3D e eu vou mostrar isso para vocês também. Por hora, eu vou colocar ali nos cantinhos a massinha marrom, begezinha, né, que vocês viram colocando, e aqui no meio o rosa para fazer o detalhe da linha. Vou tirar, tá vendo? Já ficou o carretel todo marcadinho, bonitinho. E aqui eu dou uma arredondadinha também, faço um furinho ali, se vocês quiserem, na base de cima. E reforço a marcação das linhas, tá bom? Então, olha só, mesmo eu mostrando com molde, pra quem tem um pouquinho de percepção, consegue fazer manual, só de olhar, né? Ah, então é assim que ela faz. Faz duas bolinhas, um rolinho no meio de outra cor, marca as linhas e fura lá em cima, pronto. Aqui tem um detalhezinho do botão, que a gente também pode usar como o tampo aí do carretel. Fica bem bonitinho. E você tem um carretel em 3D. Ó, só tirar dois e montar. Então, geralmente o molde nunca é só para aquilo que ele tá propondo, né? A gente consegue adaptar de outras maneiras também, tá bom? Então, fica aí a critério de vocês. Vou continuar aqui. Vou fazer a abóbora, peguei um tom de laranja aí. A abóbora também, ela é um pouco mais amassadinha, tá vendo, ó? Dou só uma arredondada na borda de baixo. Se quiser reforçar a marcação, remarca. Aqui eu coloquei, ó, esse tronquinho. Mas você pode fazer também outros detalhes para complementar. Que não tinha necessidade de estar no molde, mas que você pode, né, misturar. Então, faz aí do jeitinho que você quiser. Agora eu vou fazer a base, onde eu vou colocar a vela depois, o número, né? Tô usando um pouquinho de marrom na massa branca para deixar esse bege bem clarinho. E eu vou usar a textura de tronquinho lá da Fofuras da Rose, que é vendida tanto no site dela quanto no Arte da Jaque. Gente, olha que lindo que fica. Muito, muito lindo. Vou usar o cortador de moldura da Blue Star, ó, o maior do kit. Vou dar uma ajeitadinha. E eu vou tirar duas peças dessas que a gente vai montar. Vou pegar o restinho de massa aqui, então. Vou marcar de novo. Essa daqui a gente vai deixar secando separada. Depois a gente vai colocar um pouquinho mais em cima pra deixar mais alto. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de massa aqui, ó. Vou abrir. E aqui eu vou, tipo, cortar. Pra fazer um detalhe. Ó, seguindo aqui o desenho da madeira, tá? Não precisa ficar igual o meu, gente. É só vocês se basearem em como vocês querem fazer, tá? Sem problema nenhum. Eu quis deixar assim, meio tortinho, meio como se tivesse a madeirinha faltando. Mas com um espaço que desse pra mim colar lá em cima a vela. E ela ficar a vela um pouco mais alta. E a parte de baixo eu conseguir colocar os detalhes que a gente vai usar pra montar essa temática, tá bom? Então, deixa secando essas partes separadinhas, depois vocês colam um em cima da outra. E aí, a gente já vai pro final, pra montagem. Prontinho, depois de todos os apliques secos, inclusive a base e a vela,
Agora sim a gente vai fazer todo o efeito de sombreamento, de montagem, etc. Aqui, para o sombreamento, eu estou usando a linha Foscas da Ceramanil, que tem algumas cores mais terrosas. Então tem marrom, tem o castanho terra e tem esse amarelo. Eu gosto muito desse amarelo. É a linha Foscas, que parece um pozinho tipo o giz pastel, sabe, gente? Então eu gosto de dar uma olhadinha nesse caso aqui no cotonete e ir passando como se fosse uma tinta. E aí ela vai entrando ali nos veios da madeirinha. E aí fica bem bacana quando a gente passar o lencinho e tirar, tá? Então eu vou dando uma manchada mesmo, como se fosse um piso, eu vou manchando. Não precisa ser a linha fosca se você não tiver ela, pode ser aí uma cor ocre, por exemplo, que você tenha da Ceramanil, de tingir massa mesmo. Aí você mistura um pouquinho na água e vai passando com o pincel e depois tira o excesso, como eu também já mostrei muitas vezes aqui no canal. E outra dica, gente, ó, vocês viram que na pequenininha ali eu passei o pozinho puro, sem molhar o cotonete. Também dá certo você sombrear daquele jeito, vai do efeito que você quer dar, tá bom? Ó, eu quis esse efeito mais manchado, então eu molhei. Mas geralmente para sombrear peças de biscuit, né, com giz pastel ou o pozinho da Ceramanil, a gente usa a peça seca mesmo e o pincel seco. Aqui eu quis dar essa manchadinha para ficar parecendo um piso mesmo desgastado. E aí eu vou tirando com um paninho úmido também, úmido em água. Ele vai ficar bem bacana. Essa textura já dá um efeito muito legal. E aí eu vou tirando algumas partes, ó, clareando mais, tá vendo? Pra ficar tipo um piso mesmo. Nossa, eu amei demais. E aqui também eu vou tirar um pouquinho. Fiz isso aqui, eu vou colar. Vou usar a cola da Tec Bond, né? Que é a cola branca, que eu sempre gosto de usar pra colar o biscuit no biscuit. Então, eu vou pegar a cola branca e vou colar. Não é cola escolar, é cola PVA extra. E aqui eu já vou sempre posicionando o que eu quero e visualizando se vai ficar legal. Por exemplo, vou usar aqui um arame galvanizado. Você tem que passar o arame onde não vai aparecer na vela, né? Então, passa a cola no arame, coloca lá na vela e encaixa. A minha madeira, ela tá seca, né? Esse detalhezinho, ele tá seco, mas não tão duro ainda. Tipo, tá com uns 3 dias, então eu consigo furar ainda. Se você tiver dificuldade para furar, usa um agulhão, alguma coisa assim, e encaixa, vai dar super certo. Tá vendo que ele ainda tá maleável? Porque pra gravar eu já fui montando pra vocês, com mais ou menos a vela ainda não tava totalmente seca. Mas dá super certo também. Vou colar o passarinho. E aqui foi na minha cabeça, gente. Eu fui lembrando do desenho, remetendo aquele momento que os passarinhos estão montando o vestido da Cinderela. E aí eu fiz a vela como se fosse no tom do vestido. E os passarinhos ali vão estar segurando os lacinhos, né? E as fitas que envolvem a vela, como se fosse o vestido. Aqui, ó, também vou colocar um arame, porque eu quero prender esse passarinho ali, ó. Sempre que a gente quiser estruturar, deixar movimento, deixar algo pendurado e tal, a gente vai usar um arame. Então, eu encaixei o arame aqui, ó, no passarinho e encaixei o passarinho ali. Eu não colei só o passarinho sem arame, porque se essa vela cair ou se manusear demais, ele podia descolar. Então, esses detalhes tem que sempre ter um aramezinho entre eles, para ele fixar bem, não ter problema depois para cair, né, e soltar e etc. E aí eu fui montando e sombreando também onde eu achava que tinha que sombrear. Por exemplo, aqui eu usei o castanho terra. Peguei um outro pincelzinho, mas pode ser também um tom de giz pastel laranja, marrom. Só para dar uma profundidade aqui nesses vãozinhos da abóbora, tá vendo, ó? Isso faz toda a diferença na peça. Toda mesmo, gente. E aí vou montando também com os carretéis e etc, tá? Vocês vão notar que antes de eu de fato colar, eu fui posicionando as peças e vendo qual seria a forma que eu queria deixar elas ali. Que jeito que ia ficar melhor, né? Que ia ficar a composição bacana, que não ia atrapalhar nada. Então, quando eu tinha certeza de que alguma coisa tinha que ficar naquele lugar, aí eu ia lá e ia colando. Cola branca e às vezes um pinguinho de cola instantânea para já fixar ali na base e não ficar escorregando. Então, eu pegava ali, ó, e ia ajustando, tá vendo? Na posição. Cola branca
e ia posicionando. A instantânea era só para deixar fixo logo lá na hora, então eu gosto muito de usar essa combinação de instantânea com a branca. Cuidado só para não manchar a peça colocando muito instantânea, é só um pinguinho, tá? Ó, e aí eu fui montando, e agora eu vou fazer os detalhezinhos que vão dar o charme aqui na peça, que é o laço, né? Então eu peguei aqui uma extrusora da Blue Star. Essa ferramenta vem com vários discos de vários formatos. Eu peguei o que tem um retângulozinho, né? Substituí o que tava aqui que era de bolinha, para poder usar. Gente, quando vocês usarem, limpem em seguida, porque eu deixei secar a massa dentro, aí dá uma dificuldadezinha. Mas aí é fácil de tirar também, não tem problema nenhum. Aqui eu vou pegar, ó. Tá vendo? Coloquei o bicozinho de fita aí, né? Que é esse retângulo, ó. E já sai bem bacana. E é isso que eu quero para poder trabalhar. Eu deixo dar uma ressecadinha também. A massa tem que estar um pouco mais firminha, justamente pra gente conseguir dar esse movimento, sabe? Então eu fui testando, vendo por onde que eu queria passar esse fio, aonde que eu queria que ele encaixasse. Eu queria que ele pegasse no bico do passarinho e ao mesmo tempo passasse por entre a vela, né? Então fui testando a melhor forma, o melhor jeito, testei várias vezes até eu encontrar o jeito certo de botar, gente. Foi bem chatinho, mas faz parte do processo. Ó, então passei aqui por trás, vou passar aqui por debaixo desse biquinho aqui, vou deixar um pouco solto. E aqui, ó, eu quero que fique o laço. Então eu vou pegar a colinha, vou passar bem aqui assim, onde eu quero encaixar o laço. Vocês têm que prestar atenção também que o pavio vai ali no meio, então não pode ter nada muito próximo do pavio. E aqui, ó, eu posicionei o lacinho ali como se estivesse no outro biquinho dele, tá vendo? Eu vou colar também ali. Então, foi assim que eu decidi. Passo cola no bico, encaixo, dou uma pressionadinha, como tá úmido ainda, ó, vai ficar como se ele estivesse bicando mesmo a fita. E ali embaixo também, com muito cuidado, eu fiz isso, tá? Encaixei ali na lateralzinha do bico dele, ó. E aí ficou assim. E aí é só deixar secar. Pinta os olhinhos com tinta acrílica, ou se quiser usar um olhinho adesivo, eu indico pra vocês um Mob, tamanho 20-25, lá da Dani Decor. E pronto, gente, olha que amor que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado vocês com as dicas, mesmo para quem não tem o molde. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não esquece de curtir, hein?